Então, normalmente eu acordo, tomo meu café com a família, venho para o ateliê, coloco um mantra Ganesha, que eu sou devota de Ganesha, para iniciar o dia. E aí escolho uma seleção de música e começo a trabalhar. Então eu vou ver qual que é a demanda, o que tem pendente, né, das encomendas. Normalmente eu já tento direcionar para o tipo de argila que eu usei, que eu venho usando para não ter que limpar toda a máquina. E aí eu vou pegar a argila, porcionar ela para o tamanho da peça que eu vou, né, produzir. Porque isso é muito importante. A partir do momento que você pesa a sua argila, você consegue ter um resultado mais uniforme nas suas peças, né? Então peso tudo, amasso, para ela já estar preparada, e sento no torno e começo a tornear. Você vai sentar aqui, o passo a passo de tornear, você vai primeiro centrar a massa, né, a argila. Centrar o que é? Ela está toda equilibrada nela. Então ela tem que estar girando ali toda equilibradinha, toda bem distribuída para você conseguir subir ela de uma forma harmônica. Se ela está um pouco para o lado da madeira, vai estar um pouquinho fora do centro, ou se ela está com um pouco de massa mais de um lado do que do outro, a hora que você começa a subir essa peça, a tendência é que ela vá fazer um bico. Ela não vai subir uniforme porque a massa não está distribuída uniformemente. Então acho que o passo mais fundamental do torno é você centrar a peça. Você conseguir centrar a peça direito e trabalhar ela sem deixar ela descentrar, né? Porque às vezes é isso, a hora que sua mente foge, você descentra a peça, né? Então é só mente e mão conectada e a coisa flui. É isso. Então, depois da peça ter sido torneada, já está no ponto do acabamento, quando você dá o acabamento, você já cola o que tiver que colar, você já mexe na peça. A não ser que você vai fazer textura. A textura é legal esperar um pouquinho mais para a peça estar um pouco mais firme, né? Mas aí dei acabamento na peça, vou colar a alça. A alça tem várias formas de fazer. Tem uma forma que você fica molhando num balde, né, e puxando a argila, que eu acho que é uma das formas que dá mais resistência à alça. Ela pode ser muito fina e muito resistente. Ou fazer uma cobrinha mesmo e aí dar uma batidinha nela, uma achatadinha, que é o que eu faço com mais frequência, para ela ficar um pouco mais anatômica e tal, e colar. A colagem é feita com barbutina, que é argila, uma laminha de argila, né? Colocar umas gotinhas de vinagre é interessante, porque faz ela grudar melhor, né? Mas é bem pouquinho, 2 gotinhas de vinagre. E aí, para fazer a colagem, como vocês viram, eu dou uma arranhadinha na peça e uma arranhadinha na alça que eu vou colar, para que tenha uma superfície para poder grudar com essa colinha, né? Aí você passa a barbotina nas 2 extremidades, né? Na caneca e na alça, coloca, dá uma pressionada, segura um pouquinho e aí você dá um acabamento, tira o excesso de barbotina e passa uma esponjinha e tal para ficar um acabamentinho limpo, né? Aí a peça vai ser biscoitada. Eu tenho um forno elétrico, tenho um pequeno a gás para raku também, mas que eu uso esporadicamente. Então quase tudo que eu faço é no forno elétrico. Então essa peça vai ser biscoitada no forno elétrico numa temperatura de aproximadamente 980 graus. A queima leva 9 horas, a minha queima de biscoito. Aí essas peças vão ser todas lixadas, enxaguadas, esmaltadas e aí volta para a queima de esmalte, que eu queimo em torno de 1240, 1250 graus e leva em torno de 12, 13 horas a minha queima. Já chegou a levar até 14, né? Porque o forno tem o tempo dele ali. Então, o processo de esmaltação, né? Normalmente eu uso uma cor de base e aí venho dando as reações em cima, né, com cores diferentes e tal. Quando você usa bastante alguns esmaltes, você começa a conhecer as características deles. Então, por exemplo, tem alguns que ele causa uma reação muito bonita de cor, mas ele não tem essa tendência a escorrer. Então, por exemplo, para eu fazer uma peça dessa, eu uso o azul que é estável, né, numa parte, vermelho em cima, e aí eu vou vir com as reações em cima dessas 2 bases que eu escolhi. O azul intermediário que eu uso, ele não escorre, ele só vai dar uma mudadinha na cor, entendeu? Então o que escorre aqui é o verde que eu uso de base e o dourado, que são os que eu usei na peça que vocês viram eu esmaltando. Aquela peça vai ficar só com o vermelho com o dourado e o verde embaixo, porque eu não usei a base, tá? É uma outra argila, uma outra proposta. Mas é isso, é entender
os materiais que você está usando para tentar tirar o melhor deles. Acho que é essa a jogada. Então, eu acho que assim, para resumir, né, essa peça mostra bem o que eu gosto de fazer no meu trabalho. Essa peça foi feita toda com esmaltes que eu produzi aqui, que eu fui alterando a fórmula para ter esse movimento, né, para escorrer. E acho que aqui resume o que eu amo fazer. É isso aqui. Gotículas gigantes, gordinhos. É isso.